Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui, trazendo para vocês um convidado de peso, esse sábado de manhã. Eu sei que sábado de manhã nesse frio queremos ficar debaixo da coberta, né? Mas o Cristiano Castro da BlackRock, tem um assunto bem legal para tratar com a gente. Eu acho que provavelmente vai agregar muito nos seus investimentos, em como você enxerga sua carteira, seu portfólio. E antes de começar o bate-papo, eu gostaria de te chamar, primeiro, para ir lá no nosso canal do YouTube e se inscrever, onde você vai ver lá que tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal. A gente aborda temas não só de investimentos, mas de economia, de política, tributação, planejamento sucessório, né? Tudo para que você consiga se planejar, né? Melhorar a rentabilidade dos seus investimentos, ampliar seu conhecimento, né? Sobre todos esses temas. E também, né, nosso Instagram e outras redes sociais, como Facebook e LinkedIn, onde a gente sempre está postando ali conteúdos, notícias, para que você fique bem informado e atualizado. Então, como eu disse, estamos aqui nesta manhã com o Cristiano Castro, da BlackRock. Cristiano tem uma carreira exemplar, vamos dizer assim, um cara que foi galgando o espaço, batalhando e chegou como diretor da BlackRock aqui no Brasil. Cristiano, então gostaria de te pedir para se apresentar e apresentar a BlackRock também. Não sei se todos, né, conhecem, porque a BlackRock geralmente ela fica um pouco mais atrás, não é o principal nome que aparece, porém é a maior gestora de ativos do mundo. Por favor, Cristiano, conta para a gente. Eliseu, bom dia a todos. Eu queria dizer primeiro que sábado é só para quem realmente está afim de escutar sobre investimento, o pessoal que está engajado em casa aí. Então, obrigado aí pelo tempo, né? Obrigado novamente pelo convite, por convidar a BlackRock e me convidar. Que nem você apresentou, né? Eu sou diretor da BlackRock hoje no Brasil. Eu trabalhei em outras empresas como Itaú, Goldman Sachs, BNP Paribas, Citibank, né? E estou na BlackRock já tem 7 anos. A BlackRock, como você comentou, é uma empresa com mais de 33 anos de história, é uma empresa que no Brasil está há mais de 13 anos, né? As pessoas devem conhecer ela bastante pelos nossos negócios dos ETFs, né? Os iShares, e talvez o mais famoso, os dois mais famosos, né? O BOVA11, né? Que replica o índice Bovespa, e o IVVB11, né? Que replica o índice S&P mais a variação cambial, né? Eles são hoje uma das duas referências no mercado de gestão passiva, né? Local. Contando um pouco da história da BlackRock globalmente, né, hoje a gente gerencia algo como 9,4 trilhões de dólares, tá, globalmente. Obviamente, é uma concentração nos Estados Unidos. Grande parte disso, obviamente, vem dos investimentos passivos, mas também a BlackRock é uma das maiores gestoras ativas do mundo e uma das maiores gestoras de investimentos alternativos também. Uma outra coisa que as pessoas às vezes não sabem, a BlackRock é uma das 3 maiores gestoras de risco do mundo, né? Então a gente tem também um sistema que é o coração da empresa, chamado Aladdin, e esse sistema a gente inclusive fornece para outros clientes, competidores. Eu gosto muito de frisar essa parte, porque isso mostra a preocupação que a BlackRock tem nessa parte de gerenciamento de risco, que no final do dia é o que a gente lida, né? A gente gerencia os nossos investimentos, mas o que a gente está fazendo é gerenciando o risco, tá? Aqui no Brasil, só para vocês saberem qual é a nossa presença no Brasil, eu comentei com vocês, né, do BOVA11, do IVVB11. Além dos dois, nós temos outros 3 ETFs, né, o ECO11, de emissão de carbono, BRAX11, do IBX100, e o Small11, que é o de Small Caps. Então, temos esses 5. Além disso, na plataforma, temos os fundos ativos, né? E se você olhar aí na plataforma de vocês, nós temos 2 fundos ativos que são nossos, da BlackRock mesmo, né, o Global Event Driven, né, que é um dos fundos internacionais que mais cresce esse ano aqui no Brasil, e o Dynamic High Income, que é destaque de performance esse ano, né, e temos outros 2 fundos exclusivos, né, até de um tema que provavelmente a gente vai falar hoje, que é de ESG na plataforma da XP, que é o ESG Multi-Asset, tem tanto a versão redeada quanto a não redeada, e um fundo de impacto, tá, que é o Global Impact.
Tá? Então, esse é meu Se Vira nos 30 aqui, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Perdão, eu queria fazer um outro comentário, que é, além disso tudo, nós temos também os BDRs de ETFs, né, que basicamente é a listagem de vários dos nossos ETFs internacionais via recibos, né, locais iguaizinhos aos BDRs que a gente tem das ações. Hoje são 65, tá? E hoje o depositário e emissor desse é o Banco B3. Então, o Banco B3, em parceria com a BlackRock, trouxe já 65 BDRs de ETFs, vários, quer dizer, todos eles são de ações, tá? E com isso, vários dos temas que a gente vai discutir hoje provavelmente podem ser acessados via os BDRs de ETFs também. Muito bom. Então, pessoal, convidado de peso aqui com a gente, né? E essa live ela vai ficar gravada. Você vai poder reassistir ela quando quiser ali no nosso canal do YouTube, ok? Então vamos ao tema, né, da live agora. Cenário do dólar a favor dos seus investimentos. Dólar, câmbio, né, claro, coisas que são idênticas, né, aqui no Brasil, basicamente, quando a gente fala de câmbio, a gente já associa a dólar, é claro, né, tem outros, lógico, euro, China, né, tudo igual, mas ainda a diversificação do brasileiro ela é muito pequena internacionalmente. Ela é basicamente, o investimento é basicamente feito quase 100% dentro do próprio país. Mas como muitos sabem, o Brasil ele representa ali nem por cento do PIB mundial, muito pouco, né? Então, no novo cenário que a gente está vivendo, em que os investimentos estão muito mais acessíveis lá fora do que era, pelo fato de regulamentação que foi, né, mudando, né, tanto para fundos quanto para ETFs, BDRs, até Previdência foi impactado com isso, né, a gente consegue acessar. E aí tem essa variável câmbio que impacta diretamente na carteira dos clientes, né, das pessoas, dos investimentos. Cristiano, qual a sua visão, né, para câmbio? Claro que aqui a gente não quer adivinhar futuro, né? Nem cravar câmbio, né? Mas falar um pouco ali do que pode impactar essa variável. Legal, Eliseu. Eu acho que câmbio é sempre um tema interessante e polêmico, né? Quem conhece, né, tinha um economista que é o Edmar Baixa, ele fala que o câmbio ele foi feito para tornar os economistas muito mais como é que é o nome? Perdi a palavra em português. Humble, como é que é? Humilde. Muito humildes, perfeito. Exatamente, muito mais humildes e modestos. Então, o câmbio é a coisa mais difícil da gente prever. Tá? Então, por quê? Porque é uma série de variáveis, né? Se você olhar o câmbio, ele tem diferencial de taxa de juros, fluxo de balança comercial, você tem questão inflacionária, você tem questões tributárias, fiscais. Então, o câmbio é normalmente a variável mais complexa. Mas vamos tentar nos debruçar um pouquinho aí nesse tema e olhar um pouco do que a gente tem visto de cenário global e vamos pensar em câmbio em curto e longo prazo. E mais importante que isso, vamos pensar em câmbio do ponto de vista de diversificação, né? Eu acho que talvez o ideal é a gente pensar assim. Então, primeira coisa, provavelmente, se você olhar, e aí a BlackRock especificamente ela não tem previsão de câmbio para o real hoje, mas vamos partir do pressuposto que a gente tem visto no mercado local e no mercado global, né? Então, a gente tem visto, primeiro, um cenário inflacionário, que é um dos grandes desafios globais. Então, você tem basicamente taxas de juros globais bem baixas, você tem estímulo monetário e fiscal muito alto, e você, ao mesmo tempo, tem um cenário de inflação crescendo lá fora. No Brasil, o que está acontecendo aqui? Você tem, talvez, menos estímulos fiscais e monetários, tá? Eles foram dados num volume maior no ano passado, mas hoje a gente tem, comparativamente, você tem menos. Você tem um cenário inflacionário acelerando e você já está num movimento de ciclo de alta de juros. E se vocês, não sei quem conseguiu dar uma olhadinha no valor, ontem saiu uma tabela mostrando a previsão dos economistas e gestores, tá, sobre previsão de juros para o final do ano. E tem muito economista já apostando entre 7 e 7,5, né? Então, qual que é o efeito prático disso, né? Então, se você mantém taxas perto de zero lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? Na Europa também, muito próximo a zero, em alguns lugares até taxa de juros negativa. E se você tem uma taxa de juros de 7,5 no Brasil,
teoricamente, a gente deve ter um fluxo maior de dinheiro buscando taxas que a gente chama os yields globais, não só de mercados emergentes, mas de yields mais atrativos, que são os yields brasileiros, comparados aos mercados desenvolvidos. Com isso, com essa quantidade de fluxo, a tendência é que você tenha uma valorização de curto prazo do real, né? Obviamente, você tem alguns outros riscos aí que podem impactar isso, risco fiscal, risco de reforma, risco político, né, que a gente nunca pode descartar. Colocando isso tudo dentro dessa área, é bem provável que você deva ter uma valorização do real, né, ou nesse caso, uma desvalorização do dólar, que é como a gente costuma olhar, né? Então, até o final do ano, você deve ter esse ciclo. Secularmente, se você parar para pensar, e se você olhar o nível de oportunidade, agora vamos falar de longo prazo e vamos falar também da importância disso na carteira do investidor. Se você olhar no longo prazo, a tendência é que você tenha algo mais próximo de estabilidade, ou até em termos de desvalorização do real. Mas aí, eu estou falando de ciclos longos, tá? 3, 5 anos. Então, é importante também a gente não olhar só para o curto prazo, né? É muito difícil, como eu comentei, é muito difícil você acertar na mosca, efetivamente, o que vai acontecer com o câmbio, mas a tendência hoje é essa. E aí, quando a gente traz isso um pouquinho para a carteira do investidor, né, de diversificação global, eu acho que é importante ter as duas coisas, tá? Você ter a questão, primeiro, se você não se sente confortável com volatilidade cambial, você buscar instrumentos hedgeados, tá? O hedge é basicamente uma ferramenta interessante para quem está começando a investir. A pessoa às vezes não tem estômago. O que acontece? Só para vocês terem ideia, o câmbio, se você olhar hoje um ativo de renda fixa global lá fora, se você investe ele não hedgeado, o câmbio corresponde a quase 80% da volatilidade e de 60% a 70% do retorno de um ativo de renda fixa não hedgeado. Tá? Se a gente estiver falando de ações, é um pouco menos. A gente está falando de 50%, algo na faixa de 40%, 50%. Então, o que acontece? Se você pegar épocas de muita volatilidade, às vezes a pessoa não tem estômago para aguentar aquilo. Então, para começar, às vezes, vale a pena começar com algo hedgeado. Tá? A gente sabe que tem menos estratégias hedgeadas hoje no Brasil do que não hedgeadas, né? Os instrumentos não hedgeados, eles expandiram bastante. Se você olhar, eu comentei dos BDRs de ETFs da BlackRock, são 65, mas você tem mais de 400 ações via BDR também. Então, você tem muito instrumento para investir não hedgeado, né? Talvez os fundos mútuos globais, né, que eu comentei com vocês, por exemplo, Global Event Driven da BlackRock, Dynamic High Income, são fundos hedgeados, são menos instrumentos, mas pode ser uma forma da pessoa iniciar fazendo essa parte de alocação. Mas o que eu acho mais importante é o seguinte: olhe também o câmbio como um instrumento de diversificação, porque o câmbio ele pode trazer uma série de benefícios, né? Normalmente, quando você tem um impacto no mercado local, que é onde a gente concentra a maior parte dos nossos investimentos, você provavelmente tem uma valorização do dólar. Então, é muito importante que você tenha uma carteira diversificada e tenha exposição cambial também, porque quando as coisas não estiverem bem aqui, que é onde está a maior parte dos seus investimentos, provavelmente o dólar ele vai ser naturalmente um hedge, ele vai ser naturalmente uma proteção para o seu portfólio. Excelente colocação, Cristiano. Um detalhe muito importante, eu acho que não sei se todos que estão nos escutando aqui, estão nos assistindo, sabem a expressão, né? Quando a gente fala hedgear, a gente tira a interferência do câmbio dos investimentos, né? Tá com hedge no câmbio, quer dizer que o dólar pode oscilar para cima e para baixo, isso não vai impactar a rentabilidade. O que vai impactar a rentabilidade é, de fato, os juros, o pagamento, a valorização do ativo no qual a estratégia investe. E tem aqueles fundos, né, e aquelas estratégias não hedgeadas. O que isso significa? Que o dólar, sim, né, o câmbio, ele impacta diretamente na rentabilidade. Então, se o preço do dólar sobe e você está comprado em dólar, né, vamos dizer assim, através do investimento, isso é uma posição que vai te beneficiar. Quando o dólar cai, essa é uma posição que vai prejudicar. Mas, né, e acho que o Cristiano falou isso muito bem, a gente não consegue adivinhar futuro, né? Então, essa ideia de tentar acertar, né, valor do câmbio é quase que impossível. Então, nós não fazemos uma diversificação na carteira adivinhando, mas sim para proteção. Como a gente não adivinha, a gente coloca uma parte, né, fragmenta a nossa carteira de investimento em vários pedaços, e desses pedaços é extremamente importante estar posicionado
em câmbio, né? E, Cristiano, vamos falar então, assim, vamos falar um pouco assim do que pode impactar. Então, Estados Unidos, como que você está enxergando lá, né? Como vocês estão enxergando, a BlackRock está enxergando o que está acontecendo nos Estados Unidos, no presidente novo, né? 100 dias aí, né? Já foi, né? Mas tá aí o Biden, ele é muito comprado com a ideia de ESG, né? Então, provavelmente, se a gente fizer algo aqui no Brasil, grana internacional deve vir. Como vocês estão vendo isso? Então, Eliseu, acho que é uma excelente pergunta, né? Os Estados Unidos influencia muito o mundo inteiro, né? A maior economia do mundo, né? Ali, obviamente, competindo com a China, né? Em algum momento a China deve entrar nessa disputa um pouco mais ferozmente até o final da década, mas os Estados Unidos ficou muito no centro da atenção por uma série de motivos. Foi dos Estados Unidos que saiu no ano passado o pacote de estímulo fiscal e monetário, tá? Onde a gente conseguiu segurar, de alguma forma, que essa crise fosse pior. Só para vocês terem ideia de magnitude. A gente gosta sempre de comparar com a crise de 2008, né, porque foi uma crise que a gente viveu e a gente conseguiu ver o ciclo depois disso, mas em níveis de magnitude, o esforço monetário que foi feito pelo Banco Central Americano, ou seja, a quantidade de liquidez que ele jogou no mercado, foi 4 vezes da crise financeira em 1/4 do tempo. Ou seja, a gente está falando de um esforço monetário e fiscal enorme para poder estabilizar o mercado. Então, primeiro ponto é esse. A gente sabe que isso funcionou super bem, conseguiu fazer a economia equilibrar. Grande parte, obviamente, desse ciclo inflacionário que a gente está vivendo aqui é da quantidade de liquidez. A gente sabe que isso deve permanecer por um tempo. Né? Mas o que a gente está vendo hoje? Né? Existe hoje uma pressão no mercado para que o Fed, de alguma forma, comece a retirar esses esforços monetários e fiscais, né? Principalmente o monetário. Só que a grande verdade é que a forma como o Fed tem sinalizado é que ele vai continuar com um ritmo um pouco mais lento. Obviamente, ele já está começando a sinalizar uma leve retirada dos estímulos monetários, mas, provavelmente, isso vai desapontar um pouquinho o mercado, na nossa opinião. Tá? A gente acha que esse ciclo ele vai ser um pouco mais longo, ele vai ser mais leniente com inflação, ele vai aceitar um pouco mais inflação, né? E tem uma série de razões para isso. Tá? A primeira é o seguinte: se você olhar no passado, nos últimos anos, principalmente, toda vez em que o Fed estava mirando as suas metas de inflação, e não só o Fed, tá? Eu estou falando também dos bancos centrais dos outros países desenvolvidos, acabou ficando abaixo das metas inflacionárias, tá? Então a inflação acabou ficou um pouco abaixo e isso decepcionou ao longo do tempo. Então o que aparentemente está acontecendo agora é que eles vão ser mais permissivos com a inflação. Então eles acham que, vamos dizer que a meta seria 2, eles vão agora usar como meta 3 para poder entregar 2,5, 2 e pouco. Então parece que é o seguinte: o alvo, eles estão mirando um alvo mais alto, mas eles já sabem que eles vão errar esse alvo. Tá? Então, essa é a grande discussão que se tem hoje globalmente, e a nossa impressão é que eles vão ser um pouquinho mais permissivos do ponto de vista de descontrole de inflação, e tem muita gente já falando que talvez esse ciclo o ciclo de início de aperto monetário comece, quer dizer, já está começando, mas que o início de ciclo de juros pode acontecer já no ano que vem. Provavelmente no final, né, no terceiro ou quarto trimestre de 2022. A visão da BlackRock é um pouquinho diferente, tá? A gente acha que isso deve acontecer só em 2023, exatamente porque eles devem ser mais permissivos com inflação, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí, falando também um pouquinho sobre a parte de aonde que a gente tem visto muitos estímulos, tá? E como que a BlackRock, qual que é a previsão da BlackRock do ponto de vista de ações, quer dizer, e da economia americana. A gente acha que o pacote que o Biden está montando de infraestrutura, e aí infraestrutura basicamente liderado em 2 frentes diferentes. Uma você até comentou, que é a parte do ESG, né? Mas durante muito tempo, do ponto de vista americano, obviamente, tiveram poucos investimentos em rodovias, ferrovias, pontes, portos. Toda essa parte de infraestrutura, a gente deve ter um volume muito grande de dinheiro migrando para isso. Então, já para deixar no radar aí, se você pensar qualquer coisa que esteja dentro da cadeia de infraestrutura, pode ser um bom investimento, tá?
E o mais importante, a parte de ESG, né? A parte de meio ambiente, parte social, parte de governança. A gente acha que vai ter um fluxo muito grande e aí entra uma série de coisas, tá? Vou dar alguns exemplos de coisas importantes. Placas solares, a parte, por exemplo, de baterias, né? São coisas importantes. O que mais? As turbinas de indústria de eletricidade eólica. Então, se você parar para pensar, coisas que podem ser importantes. A parte de energia renovável, vai ter um investimento enorme do governo Biden. E se você olhar, até entrando agora um pouco em commodities, se você olhar lítio e cobre, basicamente vão navegar essa história de sustentabilidade. Tá? O cobre do lado tanto dos carros quanto dos carregadores de carro, o lítio do lado das baterias, né? Então a gente deve ter uma demanda grande por esses dois minerais aí especificamente. Então, tudo isso para comentar o seguinte: mesmo com essa quantidade de esforço monetário, a gente estava bem positivo com as ações americanas no curto prazo. Tá? A gente ainda tem uma visão mais positiva, mas em setores específicos, como tecnologia e essa parte sustentável. Mas hoje a visão da casa para ações, principalmente, é neutra. Tá? Depois eu falo dos outros países. Tem outros países que estamos positivos e outros que estamos neutros também. E alguns que a gente estava negativo, que a gente mudou. Mas hoje a gente tirou a nossa visão, que era positiva, para neutra, simplesmente porque os preços deram uma esticada, tá, nos Estados Unidos, mas a gente ainda vê oportunidade, e depois eu falo um pouco mais sobre tecnologia, posso falar um pouco mais sobre ESG. Nesses setores, são setores que a gente acha... perdão, e queria também comentar que tem 3 setores aí que, provavelmente, do ponto de vista de margem, devem se beneficiar, né? Então, você tem aí a parte de mercado de luxo, deve se beneficiar com margem, a própria parte de tecnologia e o mercado de entretenimento devem conseguir passar esses custos e aumentar, inclusive, as margens. Então, dentro desses setores, a gente também tem uma visão positiva. Bacana. Então, Estados Unidos, estímulos devem continuar, né, fazendo um resumo, devem continuar por um bom tempo ali. O fiscal, né, tanto o monetário quanto o fiscal. Banco Central buscando inflação. O fiscal tentando reativar essa parte de infraestrutura da economia americana, e o diferencial de juros deve permanecer. Então, o Brasil deve ir subindo a Selic, chegando a 7, 7,5, 8, talvez 9, né? A gente não consegue adivinhar também. O câmbio, então, vai ficar pressionado para baixo, né? O dólar deve ficar pressionado para baixo nesse curto prazo, que colabora com aquilo que você falou no início da nossa conversa. Ok. E, né, acho que essa agenda ESG também, se o Brasil se direcionar nesse caminho, deve receber parte desses investimentos que está caminhando, fora, né, mineração, né, os minérios aí, que o Brasil também é bem forte. Mas, por outro lado, a gente vê a Europa, né? A Europa nem se fala de subida de juros lá, né, do Banco Central deles. Como é que vocês estão enxergando países europeus? Legal. Então, eu comentei com vocês, né, que estamos neutros em Estados Unidos, e hoje onde a gente vê a maior oportunidade é na Europa. Tá? E por que isso? Né? A reabertura, né, esse tema de reabertura global, e até essa questão, né, que a gente comentou de juros, né, a BlackRock chama isso de... as pessoas estavam falando muito sobre novo normal, né, mas a BlackRock chama isso de novo nominal. Né? Então, basicamente, você vai ter taxas nominais diferentes, né? Ou seja, talvez comprimidas por longo prazo, ainda uma série de incentivos fiscais, um pouco mais de liberdade inflacionária, que eu comentei com vocês. Mesma história na Europa, com uma diferença. A Europa, primeiro, cada país teve uma política diferente, né, e uma velocidade diferente no ponto de vista de vacinação. Agora está acelerando bastante, as coisas estão ficando muito mais controladas. As pessoas estavam muito cautelosas, né, com as questões das variantes também, e como que seria esse processo de reabertura, mas parece que agora todo mundo está muito mais confortável com o processo de reabertura na Europa, e talvez a gente tenha uma oportunidade de entrada. A BlackRock sempre divide em entrada tática e entrada estratégica. Tá? O tático seria o de curto prazo, né, 6 meses, e o estratégico a gente pensar de algo próximo a 3 anos. Então, no caso da Europa, a gente está positivo nos dois lados. Tá? No tático, a gente acha que talvez a gente tenha as melhores oportunidades, principalmente pelo ponto de vista de preço, comparado aos Estados Unidos, que as pessoas já tinham precificado essa reabertura, ou seja, as pessoas já tinham ido comprar ações pensando na questão da reabertura e nos benefícios.
E na Europa, esse processo aconteceu mais tímido. Então, agora pode ser um ponto de vista de entrada na Europa, bem importante. Tá? E também, no longo prazo, a mesma coisa. Continuação dos estímulos fiscais, essa questão do diferencial ainda... perdão, essa questão do juros está muito baixo, é uma forma interessante das empresas financiarem. E aquela questão que eu comentei das margens das empresas também, onde elas devem conseguir repassar o preço. Tem muita empresa, por exemplo, de luxo no mercado europeu, né? Tem muita parte de entretenimento e viagem também. Então, só para vocês terem ideia, a gente faz uma análise dessas questões de margem. As margens devem estar mais altas do que historicamente, ou seja, e até mesmo antes da crise financeira de 2008, tá? Que teve uma compressão de margem de lucro em geral das empresas. Então, a gente acha que nessa retomada, a quantidade de liquidez que a gente tem global, as empresas vão ter saúde financeira melhor, vão conseguir repassar custo via inflação para o cliente final, e com isso elas vão conseguir, inclusive, além de repassar custo, vão conseguir expandir um pouco a margem. Tá? Então, e isso pode vir de uma série de coisas, né? Uma delas é redução de custo trabalhista, investimento em tecnologia, né? Tecnologia é naturalmente um setor, né? Quer dizer, impacta as empresas de forma deflacionária, reduz custo, né? Então, tudo isso acho que vai ter um impacto do ponto de vista de margem, e com isso a gente tem uma oportunidade grande na Europa. Além dos setores que eu comentei, um outro setor que a gente está positivo em Europa é o setor farmacêutico, tá? Que é um outro que deve se beneficiar por questões de tecnologia e por uma demanda também grande de inovação no lado de fármacos em geral. Bem legal. Então, Europa, um pouco mais diferente, mas também bem otimistas aí, né, para esse investimento. Então, e pessoal, a gente consegue acessar a Europa também de mais variadas maneiras, ok? Então, né, quando a gente fala em câmbio, dólar, Estados Unidos, não. Quando a gente fala em câmbio, dólar também refere-se a mundo, né? Porque apesar de, né, a Europa ser outra moeda, mas geralmente a gente, né, impacta o preço do real, que aí impacta todo o restante, né? E agora, né, vamos ser a última região, Ásia ali, né? Então, China, não tem como não falar. Índia também, que muitas vezes é esquecida, mas, né, densidade demográfica dela é gigantesca e ela se reorganizando um pouco melhor, ela tem um impacto muito grande no mundo, né? Como é que a BlackRock enxerga essa região? Legal, vamos falar de Ásia. A Ásia tem bastante oportunidade e a BlackRock fez uma alteração recente da forma como a gente olha, principalmente China. Tá? O que a gente fez? A gente tirou China das nossas análises de mercados emergentes. Então, China, assim como os Estados Unidos, virou basicamente um bloco à parte. Tá? Então, a gente olha China separado, e aí, por um simples motivo, tá? A forma como a China está se estruturando, né? Vocês devem saber que nos últimos anos o governo chinês sinalizou que quer crescer muito mais com qualidade do que com quantidade, né? Então, a gente resolveu separar a China porque, além disso tudo, ela está abrindo muito mais para a economia delas e os investimentos para os investidores globais, né? Então, nos últimos anos, principalmente na parte de renda fixa e renda variável, as pessoas conseguem acessar a China de uma forma com mais qualidade, de uma melhor maneira. Então, a gente tem separado esse bloco. Qual é a nossa visão de China? Tá? No curto prazo, uma visão neutra. Tá? Por quê? Porque os ativos deram uma esticada, sim, valorizaram bastante, isso na parte de ações. Na parte de renda fixa, a gente vê positivo, tá? Bem positivo por um motivo. A China está super bem consolidada, é o que eu comentei, ela não é nem um país emergente, nem um país desenvolvido, ela é um bloco separado, e pelo fato dela pagar juros mais altos do que os países desenvolvidos, e as pessoas terem uma segurança um pouco maior no desenvolvimento da China, você deve ter uma migração de dinheiro de renda fixa saindo dos mercados desenvolvidos para o mercado chinês. Tá? Então, a gente tem uma visão positiva de curto prazo com renda fixa chinesa. No longo prazo, que eu comentei com vocês, que a gente faz essas duas quebras, a gente está positivo com ações chinesas, bem positivo. Tá? Novamente, o motivo aqui é a questão da qualidade que eu comentei com vocês. A ideia da China é crescer com qualidade, ela tem investido em infraestrutura, você tem um processo migratório ainda grande, a gente fala muito da população da China, né? Mas só para vocês terem ideia, a classe média da China hoje é de algo próximo a 500, entre 500 e 600 milhões de pessoas,
E a previsão é que nos próximos 10 anos isso chegue muito perto de 1 bi. Né? Então, o que eu estou falando é que você vai praticamente dobrar a quantidade da classe média chinesa. E isso é impressionante. É impressionante. Você vai ter mais gente com poder de gasto per capita. Só para vocês terem ideia de magnitude. Nos últimos 30 anos, o PIB per capita chinês ele praticamente aumentou 20 vezes. Né? Ou seja, é impressionante. Né? Então, se você olhar nos últimos 30 anos, o poder de consumo, o poder de compra de um chinês, ele aumentou bastante. A qualidade de vida dele melhorou. E agora a ideia é que aí duas tendências, né? Essa questão da qualidade que eu comentei com vocês, né? Melhorar a qualidade em geral do crescimento, né? Não só crescer por crescer, mas crescer com uma qualidade maior, com mais infraestrutura, de forma mais organizada, ordenada. Você tem esse fluxo ainda migratório do campo para a cidade, tá, que está acontecendo bastante. E uma outra coisa importante que a gente não fala, porque a gente sempre teve uma imagem de uma China poluída, é a questão do ESG. Né? Vocês devem saber da questão do Acordo de Paris, né? Eu comentei sobre os Estados Unidos, mas a China ela quer buscar, né? Eu sei que a maioria dos países quer buscar até 2050, mas a China tem uma meta de até 2060 ela zerar, zerar não, ela neutralizar, zerar essa questão da emissão de dióxido de carbono. Então, isso é uma outra coisa que entra dentro do pacote de qualidade que eu comentei com vocês. Tá? Então, a China vai buscar também investir em infraestrutura e na parte de ESG, e aqui pode ser um outro bom momento. Tá? Ainda no tema de Ásia como um todo, você tem outras oportunidades. Né? Você comentou, né, Eliseu, sobre a Índia. Né? Índia é um país também que talvez tenha sofrido muito mais com essa questão do Covid, então, no curto prazo, ainda tem muita incerteza, está vindo de Índia, mas você está falando do segundo maior mercado consumidor global, né? Um país que investe muito em tecnologia e educação, então, talvez, no ponto de vista setorial, você tem bastante oportunidade em Índia. E aí, por último, né, eu comentei com vocês que algumas coisas a gente trouxe de negativo para neutro, outras de neutro para positivo, e uma das nossas teses que estávamos negativos e estamos passando agora para neutro é Japão. Tá? Então, algumas melhoras do ponto de vista de fundamento do Japão, algumas questões fiscais, talvez um pouco umas melhoras de fundamentos para as empresas como um todo. O que antes era negativo, agora é neutro. Tá? Então, é assim que a gente tem visto a região como um todo da Ásia. Bacana. E essa é uma novidade, né? Acho que nem todo mundo sabe ainda a questão da China e poluição. Né? Hoje, a China é uma das mais poluidoras, se não a maior poluidora mundial. Né? Mas ela tem se reorganizado justamente para mudar esse cenário, né? E empresas que se adequarem a esse novo, né, padrão, né, de governança, ambiente e tudo mais, vão se beneficiar com esse fluxo financeiro também. Né? E o Brasil também tem tudo para surfar nessa linha, e aí contribui também para o impacto no câmbio, né, pessoal? Então, a gente deu uma pincelada em tudo aí mundialmente do que pode vir a acontecer, né, pessoal? Isso é extremamente importante. Aqui, nós não queremos adivinhar o futuro, né? A gente faz uma leitura, né, dos dados e do que pode vir a acontecer. Né? Então, e a diversificação vai nessa linha. Né? Como a gente não consegue saber exatamente cada posição, a gente coloca, né? A gente pode posicionar internacionalmente Estados Unidos, posicionar internacionalmente em Europa, posicionar internacionalmente em Ásia, né, e China, Índia, né, através de ETFs, através de fundos, através, né, das mais variáveis e através de COIs também, para buscar a diversificação, a gestão de risco e, né, captar, vamos dizer assim, uma rentabilidade de longo prazo, que é o que a gente está buscando aqui. Cris, BlackRock como um todo, né? Você citou um pouco dos ETFs, né? Como que o investidor hoje pode acessar, através dos serviços da BlackRock, esses investimentos? Legal, Eliseu, acho que agora estamos chegando na parte legal, né? Como é que a gente vai montar a nossa alocação? Eu até preparei uma colinha aqui, como eu comentei com vocês, né? Até contando para vocês um pouco, porque acho que isso não ficou tanto no radar do investidor, mas no ano passado, a CVM ela mudou a resolução 3, que fala sobre BDRs, e ela autorizou que os BDRs de ETFs
fossem listados aqui no mercado local, via os recibos, né, como eu comentei com vocês. A BlackRock começou esse processo no finalzinho do ano passado, está com 23 BDRs de ETFs, né, em parceria, obviamente, com o Banco B3, que é o depositário, e hoje estamos falando de 65. Tá? Então, temos 65 instrumentos, são todos hoje apenas de ações, tá? E eu vou explicar por quê. São todos de ações e são BDRs de ETFs de ações, né? E são todos ETFs que hoje estão listados nos Estados Unidos. Tá? E aí, já até dando um spoiler, nós estamos com 65, a nossa ideia é chegar a 100, né? a pelo menos 100 ou um pouquinho mais de 100 até o final do ano. O próximo passo são alguns ajustes apenas do ponto de vista de alguns documentos regulatórios que a gente está preparando e alguns ajustes de sistema que a B3 está fazendo. Então, a próxima rodada deve ser de ETFs que estão listados na Europa, tá? Só dando a devida atenção. Onde o ETF está baseado, tá, gente? Não é a exposição, e eu vou até entrar um pouco nisso. Então, você pode ter, por exemplo, exposição hoje à China, à Ásia, via instrumentos que estão listados nos Estados Unidos, né? E aí, falando um pouquinho sobre Europa, né, você também pode ter essas exposições. Já eu dou um pouco mais de detalhes. E, por último, a parte de renda fixa. Tá? No final do ano, lá para o último trimestre, nós devemos começar a listar também os BDRs de ETFs de renda fixa. E aí, com isso, a gente consegue dar a oportunidade do brasileiro fazer a alocação com instrumentos de baixo custo, que são os ETFs, né, instrumentos passivos, para ele montar a alocação que ele tem interesse. Então, eu vou começar, peguei essa colinha, como são 65 BDRs de ETF que a gente já tem listado aqui. Tudo que eu comentei com vocês até agora dá para você fazer hoje de alguma forma via BDRs de ETFs. Né? Então, ou também de ETFs, como o próprio Eliseu comentou. Né? Então, você tem tanto os ETFs da BlackRock, né? Exemplo deles, você tem o IVVB11, que replica o S&P 500. Né? A própria XP tem ETFs que usam, inclusive, os nossos ETFs lá fora. Tá? Então, se você olhar aí o ETF de China, o ETF de Europa, de ACO e os mais recentes de Ásia e tudo, são todos ETFs da BlackRock. Tá? Então, você consegue acessar via esses ETFs e também, nos BDRs de ETFs, a gente também tem a mesma equivalência. Tá? Então, primeiro, se você quer acessar Estados Unidos, você pode fazer via o IVVB11, né, ou via o equivalente, que é o BDR de ETF de IVVB11. Então, está aí uma forma de você montar exposição. Eu estava falando agora, por exemplo, também sobre Japão. Né, a gente falou sobre Japão e China. Né, então, você também tem os dois BDRs de ETFs, o de Japão, tanto o de Japão quanto o que é o BEWJ39. Né? Você tem, por exemplo, de outros países também lá da Ásia, Taiwan, que é o BEWT39, e temos aqui o de Hong Kong, que é o BEWH39. Tá? Então, é uma forma de você acessar lá. Eu falei, por exemplo, sobre Europa. Você tem o BEZU39, tá? Então você consegue acessar a Europa. E agora, a parte mais curiosa, tá, Eliseu? O ETF que mais negociou até agora, perdão, o BDR de ETF que mais negociou até agora na Bolsa Local foi o de ESG. Então, isso me surpreendeu bastante. Tá? Se você olhar, isso mostra nessa pegada ESG, essa demanda ESG, e as pessoas tentando navegar de alguma forma essa questão de ESG. Então, se você olhar, tem 3 ETFs que foram super negociados recentemente. Um é o BEGU, né, que é o de Estados Unidos, né? Aí BEGU 39, o BEG39, que é o de mercados emergentes, e o BEGD, né, que é o de mercado global. Tá? Então, todos esses tiveram um nível de negociação bem alto nos últimos tempos, e é uma forma de você navegar um pouco dessa história do ESG que a gente está conversando aqui. Obviamente, a minha ideia não é passar nessa lista de 65. Essa sopa, né? Essa sopa de letrinha. Né? Sopa de letrinha. Mas o que é legal, só para vocês procurarem depois, no site da B3 vocês vão achar essa lista. Tá? Se vocês deram um Google aí, o BDR de ETFs, né? E uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, no caso desses BDR de ETFs, eles começam sempre com a letra B e tem o 39 no final. Né? É uma forma de vocês identificarem aqui. Então, tem outras coisas, como eu comentei com vocês, eu não vou passar aqui, mas tem coisas bacanas, tá? Só para vocês saberem. Tem, por exemplo, tem a parte de
medical device, né? Ou seja, eu comentei sobre a questão não só de tecnologia, mas da questão de saúde, né? Então, aqui são dispositivos médicos, uma coisa que dá para você navegar aqui. Tem a parte de China, né? A gente falou muito sobre China aqui, então você tem tanto China quanto China Large Cap, né? Dá para você navegar aqui. Tem outros países, eu falei muito de Europa, né? Então você tem aqui, só para vocês terem ideia, a gente tem Suíça, França, Reino Unido, Alemanha. Todos esses são ETFs que estão listados pelos VDRs de ETFs hoje no mercado local. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Roberto Vick. Ele está perguntando, né, falando que muitas gestoras também estão lançando ETFs, né? Então está tendo uma competição aí. E aí, Cris, vou puxar um pouco para o seu lado, né? Qual que é o impacto disso e qual que é a vantagem de fazer via ETFs da BlackRock? Claro, excelente pergunta, né? A primeira coisa que eu acho que é mais importante é que, finalmente, dentro desse processo de democratizar investimentos no mercado local, a gente vê outros competidores entrando. Então, competição é sempre bom, é bom para o cliente, tá? Porque qual que é a ideia do ETF? O ETF é um instrumento de baixo custo, né? Que, em sua maioria, tá? É importante falar que em sua maioria, porque não é sempre, ele segue um índice e você busca, por um baixo custo, fornecer para o cliente acesso ao mercado com base em duas coisas do ponto de vista de teoria moderna de gestão de carteira. Tá? A primeira que se você olhar nos últimos anos, os gestores ativos têm dificuldade de bater os benchmarks em geral, tá? E que se você fizer essa alocação, e que o asset allocation ele corresponde de 90% a 95% do retorno da sua carteira. Então, não é o stock selection que você vai fazer, vou escolher aquela ação ou aquela outra. É o seu asset allocation, é você escolher quais são os países corretos, quais são as suas teses de investimento corretas, quais são os setores. Oi, perdão, deu uma falhadinha aqui. Quais são os setores. Então, é isso que vai trazer retorno para o seu portfólio. Tá? Então, em geral, essa é uma mensagem importante que eu queria falar para vocês. E aí, os competidores vindo para o mercado local, trazendo mais competitividade, você começa a dar mais atenção para os ETFs. Né? Então, hoje, se você olhar, você tem vários influenciadores digitais que falam só sobre ETFs. Se você olhar, as pessoas já começam a se interessar, a quantidade, por exemplo, se você olhar a quantidade de cotistas, né? Eu vou dar um exemplo, o IVVB11 hoje, ele é o ETF que tem o maior número de cotistas no mercado local, com mais de 155 mil pessoas. Né? O BOVA11 hoje é o maior ETF do mercado local, não utilizado apenas por pessoas físicas, mas pelos investidores profissionais. Né? Se você olhar, se você compra um fundo ativo hoje no Brasil de ações, tem uma chance grande de você ser investidor do BOVA11 sem saber. E eu acho que assim, talvez o grande diferencial hoje da BlackRock é o tamanho da oferta. Né? Além dos 5 ETFs que compreendem o mercado local e internacional, né, eu estou falando de mais 65 BDRs de ETFs e a gente deve chegar a mais de 100. Né? Então, chegando a mais de 100, a gente consegue dar para o investidor local a possibilidade de investir globalmente. Tá? Só lembrando que os BDRs de ETFs eles são sem proteção cambial. Tá? Então, eles sofrem a variação cambial. Então, todos esses instrumentos que eu comentei com vocês, eles não têm, vamos dizer, esse hedge que a gente comentou, né, Eliseu? Você até explicou super bem aí. A gente não tem esse hedge aí da moeda, ou seja, a pessoa está suscetível à variação cambial. Show de bola. E é isso, eu acho que também uma das intenções de fazer esse investimento internacional é se expor ao câmbio, né? Como você disse também lá no início, o câmbio ele traz uma proteção quando as coisas aqui dentro vão mal, né? Uma proteção natural, um hedge natural da carteira. Então, faz todo sentido investir, se expor a ativos internacionais com a variação cambial. Que além do teu fluxo de pagamento do ativo, seja juros, seja dividendos, seja aluguel, né? Tem ETF também de REITs, né? Que são os fundos imobiliários, né? Você também se expõe à variação cambial. Cris, estamos passando aí, indo para os finalmente da nossa conversa aqui nesse sábado de manhã, nesse sábado frio, mas um bate-papo extremamente importante, bem legal, viu? Desde já eu já agradeço a sua presença. Eu gostaria de pedir para você, que eu faço sempre esse pedido para os nossos convidados, deixe uma mensagem, né, final para a gente. Né? O que você pode deixar assim, de conclusão
para quem está nos assistindo aqui, para quem vai nos assistir ali no nosso canal do YouTube. Legal. Eliseu, eu vou trabalhar com quase um mantra que a gente tem aqui, trabalhado com os clientes locais, que é o seguinte. Hoje, o cliente brasileiro, na média, ele investe 98% dos investimentos deles no mercado brasileiro, tá? E se você olhar mais ou menos um ano atrás, a gente está falando de 99%, tá? Hoje está muito mais próximo de 98%. Só que o Brasil, ele é apenas 1% das oportunidades de investimento global. Então, o que está acontecendo? Você está concentrando 98% do seu investimento em 1% das oportunidades globais. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é que você mora no país, você gera os seus retornos no país, seja você empresário, seja você funcionário, tudo isso, se você tiver qualquer tipo de choque, e aí entrando até um pouco na história que a gente fala da diversificação, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, então você está concentrando tudo no mercado local, e ele é só 1% da oportunidade global. Então, a minha provocação aqui é você pensar do ponto de vista de carteira, né, e que nem eu comentei, pode ser sem proteção cambial, pode ser com proteção cambial, mas desafie o seu portfólio a ser um portfólio global. Simplesmente para que você evite as questões das crises, não preciso nem comentar do dólar, né? A gente saiu de $1 no final de 2019, de 4 para um patamar de quase 5,8, ele voltou um pouco, mas você vai proteger o teu portfólio fazendo diversificação internacional, você vai acessar novas economias, você vai acessar novos tipos de instrumentos e de investimentos, né? Até dando um exemplo, né, eu comentei com vocês, por exemplo, os dois fundos ativos que a gente tem hoje na plataforma, Global Event Driven e Global e Dynamic High Income, são dois fundos que hoje compram ativos que você não consegue fazer no Brasil. Um faz uma estratégia de eventos, né, que é basicamente focada em M&A, né, em empresas que estão fazendo aquisição de empresas, né, e as que estão sendo adquiridas, né, e você faz um long short disso. E o outro, que é o High Income, ele busca alta renda por meio de coisas que você não tem no mercado brasileiro. Vou dar exemplo. O mercado de ativos securitizados está engateando ainda no mercado local, você consegue acessar via Estados Unidos. Né, uma estratégia setorial de financiamento de opções, né, que é as covered calls. Né? Então, quando você investe lá fora e busca instrumentos diferentes, como o Global Event Driven e o Dynamic High Income, por exemplo, você consegue acessar novas estratégias de investimento. Então, o recado que eu queria deixar é o seguinte: pense na alocação do seu portfólio. Diversifique não apenas em renda fixa, em renda variável, em câmbio. Tá? Pense em diversificar o teu portfólio muito mais em setores. Pense em diversificar globalmente, reduzir o seu risco de país, né? Coloque dinheiro na China e vai aprendendo, vai colocando dinheiro para poder trabalhar lá fora. E assim, eu não estou falando de volumes altos, tá? Quando eu falo dos BDR/GTS, por exemplo, estou falando de 50, 100 reais. E é assim que a gente começa a entender o nosso portfólio. Investindo dinheiro, né? O pessoal lá fora gosta de falar skin in the game, né? Que é colocar a sua pele, né, no jogo, ou seja, para que você consiga efetivamente sentir no seu portfólio o que está acontecendo. E não precisa ser um volume alto. Começa devagar, vai devagarzinho, entendendo como aquilo ali se comporta, tá? Mas o recado que eu queria deixar é o seguinte: não fiquem presos a oportunidades apenas locais. Pensem globalmente, diversifiquem o portfólio de vocês, principalmente do ponto de vista de saúde do portfólio de vocês. Né? E outra coisa, isso é investir no longo prazo, tá? Nada vem rápido, nada vem fácil. Então é importante que vocês pensem também no longo prazo. Esse é o recado que eu queria deixar. Bom, é isso, gente. Agradecer aí o Cris, a BlackRock, por essa conversa, esse bate-papo, sábado de manhã. Obrigado a todos que nos assistiram aqui. E lembrando, né, essa live, né, essa transmissão, ela vai para o nosso canal do YouTube. A partir de amanhã você já consegue acessar, já vai ter o link lá. Então, se inscreva. E também, puxando aqui para o lado, tem muito conteúdo bom lá no nosso canal. Mas, assim, não é porque eu faço parte disso, não, mas é porque é muito interessante. A gente aborda temas dos mais variados. Então, pessoal, entrem lá. Se você se interessa, entrem lá, se inscreve e assista os nossos vídeos. Tá? E aí eu não estou falando para ver ter view, não importa. Estou falando que realmente contribui para o conhecimento, não só de investimento, mas de economia, de política, de reformas, de cenários, né, de tudo que a gente aborda ali, né, e
o Instagram também, que a gente sempre posta coisas legais ali e novidades. Tá? Gente, muito obrigado e bom final de semana, bom sábado e bom domingo. Até uma próxima. Obrigado, Eliseu. Obrigado a todos.